para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém Excelência se como omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou no meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Olha, se Lima Barreto, o Dostoiévski brasileiro, tivesse vivo, ele talvez dissesse que o Brasil continua um triste trópico onde o absurdo é cotidiano e o poder é exercido como fantasia. Nessa semana, o país pareceu o cenário de um conto mal-humorado escrito entre um palácio em Pequim e uma sala de arbitragem do VAR, passando, claro, sempre pelo verdadeiro hospício que é o Congresso Nacional. Em menos de 7 dias, o presidente Lula pediu ajuda para a China para regular a mídia brasileira. A CBF continuou a sua novela com participação especial da família Sarney. O novo ministro da Previdência passou vergonha numa audiência no Congresso e a CPI das bets segue trocando fichas em vez de investigar. Começando pelo presidente Lula, então, que na sua turnê pela Ásia deixou uma declaração que deveria assustar quem lê jornal. Segundo ele e a Janja, a China, conhecida pelo rigoroso controle estatal da informação, pode ajudar o Brasil a regular as redes sociais. Não se trata mais, portanto, de um debate sobre regulação, mas sobre onde o presidente está buscando inspiração para isso. Chamar um governo autoritário para discutir liberdade de expressão é como pedir para o lobo ensinar a cuidar do galinheiro. Enquanto isso, aqui no Brasil, a nova cara do INSS se apresentou no Congresso. Volney Queiroz, que entrou no lugar de Carlos Lupe, defendeu o ex-ministro como se fosse ainda assessor dele, teve a cara de pau de falar em modernização, mas fugiu de qualquer responsabilização dele ou do governo do qual ele faz parte pelo escândalo que lesou mais de 700 mil aposentados. E de quebra ainda conseguiu levar para casa uma lição de moral do senador Sérgio Moro, que há muito tempo não vinha conseguindo dar lição em ninguém. É a política do tudo muda para continuar igual. Na CPI das bets, o show também continuou. Empresários disseram que não sabiam de nada, influenciadores digitais sem vergonha usaram o Congresso como plataforma de venda e parlamentares sem moral miraram nos outros para não mirarem em si próprios. E todo mundo ficou com a sensação geral de que a mesa de jogo está viciada. Se não fosse a gravidade do assunto, pareceria um roteiro de comédia. E no mundo do futebol, o VAR da política marcou impedimento na CBF. Edinaldo Rodrigues foi finalmente afastado da presidência da entidade por decisão da Justiça do Rio de Janeiro. E quem surge como interventor? O vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República e não da CBF, José Sarney. É como se aqui no Brasil a gente tivesse um dispositivo automático que quando tudo dá errado, chama um Sarney que resolve. O Brasil fecha a semana, então, de braços cruzados, diante de 3 poderes em curso de colisão, enquanto os temas reais, como a inflação, a fila do INSS, a educação degradada, a segurança pública, eles vão ficando para depois. E enquanto isso, Macedo, a gente continua pagando a conta, sem saber se está numa democracia, numa monarquia ou num reality show de extremo mau gosto. Eu acho que é a última hipótese aí. Agora, em relação ao ministro da Previdência, ontem assisti uma partezinha do depoimento dele, e ele querendo puxar a brasa para o assado do governo, dizendo que foi o governo Lula quem descobriu a fraude e tomou as providências para acabar com ela. Por favor, deixaram-se alastrar a fraude durante 3 anos. Já tinha até ação de entidade séria e de defesa dos aposentados contra o próprio INSS na Justiça por conta desses descontos. E o governo, através do Ministério, através do presidente do INSS e outros que tais aí, sem tomar providências, só tomaram quando o escândalo estava vindo à tona, quando a ponta do iceberg já estava aparecendo, né? Foi a imprensa, né, Macedo? Foi Sim. A imprensa que deu a primeira faísca. O jornalista Luiz Vassalo, do portal Metrópolis, com as matérias ainda no ano passado, foi a partir disso que a CGU começou a investigação. É um delírio, esse argumento é um delírio. E outra coisa, né, o Volney já estava no Ministério. Não só já estava no Ministério, como antes de estar no Ministério, antes mesmo desse governo assumir, como deputado, ele votou 3 vezes para que a
a renovação automática não precisasse de aval dos aposentados todos os anos. Quer dizer, não faz sentido, né? Sim, não faz sentido algum. Mas é aquela coisa, né? Querem dourar a pílula. Sabem que a repercussão é negativa e dourar a pílula. Não, a gente soube e aí tomou providências. Demoraram um ano. Seu Lupe demorou um ano. O Stefanuto demorou um ano. Ah, mas medidas estruturantes demoram. Que medida estruturante? Se tem fraude, manda cortar os descontos e vai investigar. Mas deixar o barco seguir adiante, como quem diz. Vamos ver até onde vai, né? E me chama muita atenção no discurso do Volney Macedo, uma semelhança bastante incômoda, inclusive, com o ex-presidente Bolsonaro. A nossa polícia, o Bolsonaro que falava, o meu exército, a minha aeronáutica, a minha marinha, essas organizações são de Estado, não Sim. são de governo. Polícia Federal do Brasil. Não tem nada de ser do governo Lula ou Bolsonaro. Polícia Federal do Brasil. Gabriel, bom fim de semana. Para nós, Macedo, um abraço.